no momento de tensão que a gente tá vivendo aqui, né, e no mundo todo, com guerra acontecendo, a gente sentindo mais de perto, né, amiga? E aí a gente acaba tendo saudade de versões que a gente já viveu. Então, qual versão sua você sente mais saudade? Bem-vindos a mais um Enquanto Café Esfria, com o tema de hoje, que a Rani já deu essa entrada aí, um pouco triste, porque é a realidade que a gente está vivendo aqui, né? No medo, né, amiga? No susto, apesar de que estamos seguras aqui na nossa cidade, graças a Deus, mas as cidades próximas, nem tanto. Enfim, Não deixa de ser amiga. um clima, assim, diferente, né? Do que a gente já viveu. E no medo a gente acaba fazendo o quê, assim, né? O medo de você tá vivendo uma guerra. Você fica com medo do quê? De morrer. De morrer. De E aí você perder começa as coisas que tava construindo, né? E aí você começa a pensar em coisas da vida que já se passaram, que você viveu. Não que a gente esteja esperando que isso aconteça com a gente. Mas é inevitável, às vezes você lembra de uma coisa ou outra. Então, hoje, como isso daí foi uma opção de tema, escolhemos este tema. E aí, amiga? Momento saudoso, né? Do que você tem saudade? Fase da sua vida. Eu confesso que quando eu paro pra pensar nisso, eu tô muito feliz e confortável com quem eu sou hoje, né? Mas parando assim pra pensar, que não é uma saudade de todo dia, eu sinto saudade quando eu era criança, né? De poder brincar na rua, sem preocupação, né? Sem a necessidade dos meus pais estarem ali do lado vigiando, porque ali ainda era um tempo que se podia fazer isso com tranquilidade. E quando eu falo da minha infância, me conecto também com a saudade de ter meu pai presente, né, vivo. Então, assim, eu vou muito lá. Eu sinto falta dessa versão. Eu ia te perguntar assim, você tá falando isso porque você lembra ou porque você sente? É sempre mais porque eu sinto, né? Legal. Até porque tu me conhece, sabe que a minha memória não é muito maravilhosa, né, amiga? Não, amiga, porque muitas pessoas, elas não têm o sentimento da infância. Eles têm lembranças, mas não lembram daquela sensação de, tipo, fazer uma brincadeira com o pai, ou brincar na rua com os outros amigos. Você não lembra o que aquilo te trazia de sentimento, mas de sensação, né? De experiência, assim, mas a lembrança, sim. Então, tipo, eu lembro de poucas coisas da minha infância, assim, eu lembro de flashes de coisas reais, outras eu fico na dúvida. Sim. Será que era real mesmo? Ou eu que imaginei, ou eu que sonhei, ou eu que criei isso na minha cabeça, ou alguém falou. Por isso que eu ia te perguntar isso aí. E faz tanto sentido a tua dúvida, porque a nossa cabeça, ela faz isso com a gente, né? Ela deixa a gente confuso sobre o que de fato é real e o que é fantasia. Sim. E às vezes a gente... Tanto é que se você for contar a mesma história sobre qualquer coisa na vida, né? Muitas vezes, sempre vai mudar um pouquinho. Se tu sonhou de ontem pra hoje, tu conta o mesmo sonho pra o teu esposo assim que tu acorda, depois tu conta pra mim mais tarde, depois tu conta pra tua mãe em outro momento, já é 3 versões, né? A gente muda o trisquinho que seja, então é natural que a nossa memória nos deixe nesse limbo, até que ponto que é verdade, até que ponto que não é tanto. Mas sim, eu sinto saudade disso, do que eu sentia, de poder estar junto, de poder ter as experiências com a presença, né, dele. Sinto falta dessa minha versão e ao mesmo tempo eu sei que ela tá sempre aqui, quando eu olho pra mim mesma, né, que é a versão sonhadora, a versão de criança mesmo, de querer brincar com a vida, ser feliz com a vida, se divertir nas pequenas coisinhas, né? Legal, amiga. Eu sinto falta disso. E tu, amiga? Amiga, eu acho, assim, às vezes eu lembro da minha fase da adolescência, que eu era meio revolts. Adoro. E eu acho que foi uma fase que eu vivi, que eu morei na África do Sul, inclusive. E que foi uma experiência super legal, foram 3 anos. Tanto uma experiência com a família, né, os pais e o irmão, quanto sozinha. E às vezes por eu estar naquele momento que eu era adolescente, que eu tava passando por várias coisas assim, conflitos internos, às vezes eu tenho a sensação de que eu vivi muita coisa legal e enquanto eu vivi eu não aproveitei tanto, sabe? Essa sensação, mas eu sei que eu aproveitei dentro do meu, né? Do teu recorte que tu tinha ali, né? Entendeu? Da tua bagagenzinha. Tanto que isso é um ponto que a gente sempre lembra em família, assim, eu, meus pais, meu irmão,
dessa fase, desses 3 anos, que a gente ficou muito unido, né? Então foi muito legal. A gente sempre lembra com muita saudade dessa época. Que legal. Mas aí vem essa questão da adolescência, que eu falei assim, poxa, eu vivi tanta coisa, olha quanta coisa eu vivi. E eu lembro, assim, vagamente de algumas coisas, e eu acho que poderia ter curtido muito mais a experiência. Mas é o que temos. Mas eu acho tão legal te ouvir falando sobre isso, que inclusive é algo que pode me atravessar e pode atravessar quem tá ali do outro lado, né? Participando aqui dessa conversa com a gente, no sentido exatamente de... Quando eu olho para trás, às vezes eu queria ter feito coisas diferentes, eu queria ter vivido aquilo ali de uma forma diferente, só que a gente precisa se lembrar e se conectar que a gente tá olhando com o olhar de hoje. Isso, por isso que eu falei, eu acho que eu aproveitei. Né? Isso. Eu aproveitei, mas hoje eu vejo assim, poxa, tanta coisa diferente. Será que eu poderia ter curtido mais, talvez? Mas eu acho que, assim, eu curti. Dentro do que E eu tenho cabia, saudade, né? de algumas coisas que eu me lembro que eu curti. Eu achei muito legal, assim, a fase. Eu curti. Talvez eu pudesse ter feito uma coisa ou outra diferente. Ter dado menos chiliques, vamos dizer assim. Sim. Aí eu acho que nesse faz ponto, é olhar pra trás, ressignificando e trazendo pra hoje, então, Alice, né? de 14 anos, gente. Que ainda tá aqui dentro, então em algum momento ela pode existe. querer dar um chiliquezinho. Ela ainda existe. E aí nesse momento é a história do ressignificar. Você traz pra hoje e consegue, tipo, tô quase dando um chiliquinho. Aí, não, pera, eu quero aproveitar de outra forma, deixa eu fazer diferente. Na minha cabeça hoje já me leva pra outros movimentos. Então, olhar assim pra trás, aprendendo dessa forma, tipo, naquela época tu tinha uma bagagem X. Tu deu conta como podia. Sim, dei conta. Hoje é outra bagagem. Então, hoje dá pra criar outras experiências a partir disso, né, amiga? Sim, amiga. E que mais? Eu te ouvindo assim também, né? Aí eu voltei agora pra pouco tempo atrás também. Sei lá, 5, 6 anos atrás, né? Que foi quando eu morei só. Eu sinto falta dessa parte, né? Assim, é muito interessante. Você morou sozinha onde? Em Fortaleza, né? No Ceará, lá no Brasil. Independência! Ai, gente! Liberdade! Assim, essa é a lembrança gostosa. Lógico que não foi só isso, né? Não, então, assim, no começo foi bem difícil. Eu precisei de muita ajuda, né? E é importante reconhecer isso. Precisei de ajuda da minha mãe, de muitos amigos que chegavam perto, junto. Então, no começo foi bem difícil, mas depois que eu fui começando a andar por mim mesma, foi muito especial. Então, hoje eu consigo lembrar com muito carinho dessa época, que inclusive eu escuto muito no consultório quando as mulheres falam da solidão, da dificuldade de ficar só. Eu lembro disso, gente, quando elas souberem o quanto que isso é maravilhoso e vai formar quem elas podem vir a ser, o quanto que essa bagagem delas vai levar elas pra frente, para elas se respeitarem, para elas, né, aprenderem a dar bordas, limites nas relações. É fantástico. Então, tipo assim, essa fase eu jamais pularia da minha vida. Inclusive, sou muito grata a essa minha versão lá de trás, de, tipo assim, ter respeitado, né? Assim, essa fase de... É a minha vida que eu vou construindo aqui do meu jeitinho e eu vou respeitando e eu vou me permitindo viver as experiências e eu vou aprendendo a entender quem que eu quero, quem que eu não quero, como que eu quero, como que eu não quero. Porque a partir disso a gente vai desenvolvendo relações mais saudáveis lá pra frente também, né? Então... Eu sinto saudade dessa época. Inclusive, eu falo isso às vezes com meu esposo. Eu lembro de não sei o que na minha casa. Eu lembro de não sei o que quando eu vivia, eu morava só. E ele, e aí, né? E eu digo, não, eu tô muito feliz com hoje, mas é uma saudadinha que foram momentos que me fizeram, inclusive, olhar pra vida que eu tenho hoje com muita alegria, com muita satisfação. Né? Amiga, é importante você falar isso, é legal, porque a gente tá falando aqui de saudade do passado, mas é importante a gente pontuar aqui que a gente não vive só do passado, não, tá, gente? Mesmo. Lembrando disso o tempo todo e lamentando. Ai, meu Deus, deveria ter feito isso, não fiz. Não, a gente tá lembrando aqui como algo gostoso, né? Saudável. Isso. E pontuando essas coisas aí, mas assim, tá tudo bem. Não é que a gente tá lá vivendo só do passado e mal por conta disso, não, tá, gente? Pelo contrário, igual a Rani falou, não é? Foram coisas que foram boas, eu precisava passar por aquilo. Isso, inclusive para ter um olhar gostoso e de gratidão para o que eu tô vivendo hoje, né? Então, assim, até foi bom tu falar isso agora, porque eu voltei lá atrás, quando eu falei da criança, né? Do eu criança que eu sinto falta, eu tive que parar um pouquinho para pensar, peraí, que versão que eu faço? Porque não é uma coisa do meu dia a dia de ficar pensando, eu sinto tanta saudade disso, não.
Pelo contrário, tipo, eu tô tão presente no presente que, tipo assim, cara, tudo que eu vivi, eu tinha que ter vivido. Pronto, é isso, aprende de alguma forma. Agora, lógico, tem momentos que algumas coisas despertam gatilhos que a gente revisita aquele passado e diz, que gostoso que eu vivi aquilo. Ao passo que também tem as visitas que a gente volta e diz, meu Deus, como que eu passei por aquilo? Né? E aí dá muito graças a Deus que já tá no passado. Mas aí você olha, como que eu passei aquilo e você pensa, pô, eu passei aquilo também, né? Cara, assim, olha onde eu tô agora, uau! Isso. Entendeu? Eu fui forte, consegui, passei. Isso. Inclusive, aí voltando pro começo da nossa introdução, essa tua fala agora me faz costurar isso, né? Por exemplo, agora a gente tá vivendo um momento de muita tensão aqui, né? Inclusive, não tanto... esta madrugada, tocou. Você acordou? Não tocou o meu. Tocou do meu esposo aqui, mas agora eles colocaram um alarme noturno. Que é o que então, mais ele baixinho? É mais baixo e fica vibrando mais, Eu acordei. Então, a gente tá nessa fase aí, gente, tá? Pois lá em casa, a gente só viu no celular do meu esposo hoje de manhã e a gente não acordou de jeito nenhum, nem com vibra, era 1 nada. da manhã. O meu nem apareceu, o dele apareceu e a gente seguiu dormindo. Mas o que eu tava falando? Você tá falando do momento agora que a gente tá vivendo. Pois é, sim, é verdade. Aí fazendo costura, né? Então, desse momento que a gente tá vivendo, que gente, é surreal. Um negócio, assim, de filme bizarro, que a gente eu nunca achei que a gente fosse ver isso de pertinho, assim, sabe? E é esquisito, porque eu sempre me perguntei assim, como que a galera consegue continuar vivendo num lugar que tá em guerra? E a gente tá aqui, vivendo, entendeu? A gente não tá... Aqui a gente não vê nada, a gente não vê míssil, não vê nada, tá? Mas... e aí, o que deixa ainda mais esquisito, porque existe um medo de algo que eu sei que tá acontecendo, mas que eu não tô vendo. Pra mim, pelo menos, sabe? Pra mim é diferente, amiga. Pra mim é tipo assim, tá? Eu vou já falar o que eu queria falar. Mas tô achando ótimo que eu não tô vendo. É porque assim, gente, contextualizando vocês, né? A gente tá vivendo num país que tá sofrendo ataque, beleza, tudinho. Nada beleza, tudinho, mas enfim, só pra continuar a história. E nas cidades que estão tendo ataque, não é exatamente onde a gente tá nesse momento. Que eu expliquei no início. A gente tá mais seguro, se sentindo mais seguro. Mas é no mesmo país que a gente tá, então a gente escuta, a gente fica ouvindo, a gente vê pessoas, né? Eu tenho pacientes lá nas 2 cidades, então assim, é um negócio meio, né, tenso. Surreal, mas aí conectando com a história do voltar pra história que a gente já viveu, a versão que a gente já viveu e de alguma forma pensar como que eu passei por aquilo, nesse sentido tem me ajudado nesse momento, por exemplo, né? Porque por 2 dias eu me desesperei mesmo, meu lado vulnerável, tipo, desespero entrou, e aí eu fui voltando aos poucos, e o que me fez voltar aos poucos foi exatamente isso. A conexão de, caramba, eu já passei por tanta coisa, desculpa o termo, mas, né, bem difícil mesmo. E reconectar com isso, eu pensei, Deus nunca me desamparou. Não vai ser agora que ele vai desamparar. Não vai ser agora. Eu não entendo, eu não sei porquê. Eu também não tenho controle, não me sinto privilegiada e melhor ou pior do que ninguém, nada disso. Não. Mas é no sentido de, exatamente por eu não ter controle, que eu preciso soltar e deixar que quem tem controle tenha o controle. Quem tem o controle na minha percepção é Deus. Então, assim, e ele nunca me desamparou, até nos momentos que eu achei que, tipo assim, caramba, acabou. A vida já não tem mais sentido. Ele não me desamparou. Ele me levantou de novo. Né? Então, e isso para mim tem sido, assim, fundamental de conseguir continuar olhando e dizendo... Não tô, igual a Alice falou agora, não tô vendo nada, a gente não vê míssil, não vê nananã, então eu vou lidar com essa minha realidade e vou, a partir disso, tentar ficar bem, né? Então, mas voltando pro tema, é isso, a minha conexão com a minha versão lá de trás, que viveu coisas bem difíceis, trouxe isso que eu tô precisando agora de novo, né? Essa então, força, assim, essa fé, né? Essa fé, exatamente. No que eu não vejo, que fé é exatamente isso, né? Não tô mas vendo. É isso, mas é isso. Tem que confiar. Tem que confiar. Senão a gente já tá aqui descabelando, ficando tudo doido e, enfim, sai correndo. E também acelerando o pensamento, né, amiga? Indo lá na frente, se conectando com coisas que a gente não tá vendo, não tá ouvindo, não tá só supondo e se, e quando, e se, e quando. Se a gente fica nesse loop do e se, e quando, a gente... que a gente não vai entrar nesses detalhes, porque a gente pensa diferente. Pensa. Não que eu esteja lá na frente, mas eu gosto de ponderar as coisas e saber o que tá acontecendo pra eu avaliar. Porque eu acho que é questão de timing, mas a gente não vai entrar nisso. Não, até porque o tema é a versão passada. Que a mas gente só pra vocês entenderem, cada uma reage de uma forma. Isso. Então, o lembrar do passado é legal por isso, é você
ver tudo que você já viveu e acreditar e confiar que, tipo assim, você vai continuar vivendo muitas coisas boas e trazer aquelas memórias boas pra hoje. Isso. E os aprendizados pra você usar na sua vida hoje de uma forma boa, assim, né? Positiva, né, amiga? Tem mais alguma coisa, amiga, que você gostaria de eu acho que de acrescentar? Eu acho que eu fiquei curiosa para saber o que é que as pessoas também sentem falta, né, da versão, se também levam com leveza, como a gente tá trazendo, de tipo assim, é uma versão que a gente sente uma saudadinha, mas a gente precisa parar para pensar, ou que de alguma forma nos conecta com algum tipo de força, ou se você de repente paralisou lá no passado e nem consegue ver beleza no presente, né? De dizer, não, tô lá atrás, e ai que saudade, porque os bons tempos, porque... E aí você nem se lembra que, ok, que bom que você viveu coisas tão incríveis, mas e agora? Tua vida ainda tá acontecendo, né? Então, fico curiosa pra saber como é que chegou aí pra vocês esse tema. A nossa história, né? É bem legal a gente voltar no tempo e lembrar de algumas coisas. E a nossa linha do tempo, assim, é massa, né? Mas saudável, de forma saudável, pessoal. Então coloquem aí se vocês lembram de alguma fase da sua vida que marcou e que volta e meia vocês revivem ela, assim, em pensamento. E tem aquela sensação gostosinha, né? De aconchego, né? Sentimento de próprio lar, você fica assim. feliz e tudo só de lembrar. Compartilha aqui com a gente. Eu tô bem curiosa. Eu adoraria saber o que é que vocês pensaram, o que é que veio na memória de vocês, assim. E deixem aí também sugestões para os próximos temas, tá bom? Perfeito. Beijo. Beijo. Até.